Brandalize, que acabou confirmando mesmo uma área de soja maior, né? Ela cresce essa área de soja e mesmo assim nós tivemos na última semana, a semana encerrou com altas para a soja, vem com alta na soja agora. O que você achou desse posicionamento? Como é que você avalia esse posicionamento do Departamento Norte-Americano em relação à ocupação de soja e milho Brandalize? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, o relatório do USDA, como o USDA normalmente é conservador, ele veio com um viés positivo, né? Porque ele, de um lado, ele trouxe aumento da safra da área americana, que já era esperado, era um dado já absorvido pelo mercado, mas por outro, ele trouxe um avanço nas importações chinesas esse novo ano. Então, há um crescimento importante aí, de 92 para 99 milhões de toneladas. E normalmente, quando ele coloca esse viés aí para uma tendência de aumento, a realidade do futuro geralmente é maior, então o mercado acredita que as importações do novo ano chinês vai ser de 100 milhões de toneladas ou mais, então os níveis de Chicago acabou dando um suporte interessante e cotações firmes. Além disso, nós temos aí toda a crise do trigo, né? O trigo está passando por uma crise mundial. O trigo reflete nas demais commodities, ele ajuda muito na soja, né? Porque o trigo é usado em ração e sem trigo automaticamente aumenta-se muito a demanda de soja, farelo, e toda a crise que está tendo no óleo, né? Então, o ambiente da soja ele tem vários fundamentos dele que vem dando suporte, né? Nesse momento também temos o atraso do plantio americano, está chovendo ainda e atrapalhando o plantio no meio oeste americano, então as notícias do momento e da semana passada do relatório, ele acabou sendo, mesmo que teve um relatório com a safra sendo estimada a mais de 390 milhões de toneladas, provavelmente, se tudo der certo, que nem o USDA está apontando, vai ser aquele histórico de safra, mas a demanda volta a crescer, então a demanda acima de 380 milhões de toneladas, Fabiano, é um sinal de que se qualquer país tiver algum probleminha, já vamos ter uma demanda, uma oferta e demanda muito ajustada. Então, a soja, provavelmente, ela não tem um viés muito de baixa, de cair muito, em patamares aí, vamos dizer assim, sair, voltar aos $12, alguma coisa assim, ou menos. Ele está dentro de uma realidade que é uma realidade de 13,5 a 15,5 aí, se tiver tudo andando bem, se o plantio evoluir bem nos Estados Unidos. E se seguir com algum problema, nós vamos seguir de 15 a 16, 16,5 dentro dos níveis atuais. Hoje o mercado está em alta em função que está muito assustado, né? Pela indicação de que a Índia não vai exportar, está parando a exportação de trigo, e a Índia, como país individual, é o quarto maior exportador mundial. Então o trigo está com problema em todos os países, dos 4 maiores exportadores, todos têm problemas. Então o trigo está bombando aí, níveis históricos de valores, e acaba ajudando todo mundo, né, Fabiano? E, Brandalize, vou falar que você já falou da questão mundial, global. Nós tivemos nesse relatório uma confirmação no que diz respeito à soja de redução nos estoques globais para a safra 2021-2022, né, em relação ao que se tinha divulgado em abril, e frente às expectativas de mercado, os estoques globais da 22-23 sobem. Mas a gente sabe muito bem que o desenvolvimento da safra e os levantamentos que eles vêm posteriormente costumam puxar para baixo esses números. Como é que você enxerga esse estoque ficando menor agora e um estoque talvez um pouco maior na campanha 22-23? Olha, o estoque menor agora, ele é influência porque a safra efetiva, agora o próprio USDA reduziu a produção da safra, né, para menos de 350 milhões de toneladas, e esse estoque foi um ajuste, né? Então, a realidade, nós vamos fechar com estoques menores. Eu acredito que esse estoque que eles estão apontando de 85 milhões de toneladas ainda, ele está meio otimista. Quando chegar lá em agosto, no fechamento do ano comercial, eu acredito que esse estoque possa cair até abaixo de 80 milhões de toneladas, que é um estoque muito baixo aí perante a média dos últimos anos. E o estoque da safra nova, ele é um estoque dentro de um otimismo de safra ideal para todo mundo. Então ele está projetando que a safra americana vai ser boa,
a safra brasileira projetada em 149 milhões de toneladas, Argentina, todo mundo com safra normal, né? E isso é, que nem você citou, normalmente não ocorre todo mundo colher safra normal. Então, tudo que tiver de apelo de perdas, porque o clima não é uma garantia, sempre vai ter algum problema, então vai ter redução desse volume. E por outro lado tem a demanda, né? A demanda da China agora saindo da pandemia, eles saem com o pé no acelerador, né? E certamente os chineses, vendo essa crise mundial de abastecimento de alimentos aí puxada pelo trigo, os chineses, como eles são muito cautelosos com relação a abastecimento de alimentos, provavelmente vão melhorar os níveis de estoques, né? Eles vão trabalhar com estoques maiores a partir do momento que eles consigam comprar com valores atrativos, eles vão melhorar o volume de estoques deles de grãos em geral. Isso é fator importante, né? A semana passada eles já atuaram, né? Eles faziam umas 3 semanas que estavam comprando muito pouco. Semana passada eles compraram mais soja. Essa semana é provável que eles voltem a comprar, então eles devem se posicionar para ter estoques melhores. Então esse ambiente aí de estoque em queda dessa primeira da safra agora, que é o estoque de passagem, ele ainda pode cair um pouco mais. E o estoque otimista lá no fim do ano, no novo ano comercial, esse é um padrão USDA, né? Geralmente ele começa com todo mundo colhendo bem, estoque crescente, e depois ele vai ajustando para baixo, né?